Fiquei 1 ano e 3 meses sem redes sociais, voltei há 8 meses e eu tô aqui para dizer para vocês que excluir as redes sociais por mais de 1 ano vai te fazer entender o seu real valor. E provavelmente você vai retornar às redes sociais como uma nova pessoa, ressignificando essa relação de uma maneira que você entenda que você não precisa disso, de uma maneira que a rede social ela entra no lugar onde ela nunca deveria ter saído. O real benefício das redes sociais é nos lembrar que, querendo ou não, mesmo que fisicamente estejamos separados em caixinhas de fósforos quadradinhas, que são as nossas casinhas, mas que em algum lugar, mesmo que no plano sutil, ainda vivemos em tribo. Então a rede social, como nós não vivemos mais fisicamente em tribos, onde a gente pode ser visto, porque essa é uma necessidade humana, necessidade de ser visto, necessidade de, ó, eu tô fazendo isso, tem alguém vendo que eu tô fazendo isso. Olha, agora eu vou fazer aquilo e tem alguém vendo que agora eu vou fazer aquilo. Então, como a gente se individualizou fisicamente a esse ponto, a rede social ela é sempre uma lembrança de que, mesmo que virtualmente, a gente constrói essas pequenas tribos, onde o joinha, o que antes era o joinha, agora é o coraçãozinho, né? Mas o joinha é basicamente alguém falando assim, ó, a gente não é, muitas vezes é isso, né? Ó, a gente não é super próximo, a gente não tá se falando todo dia, porque a vida adulta muitas vezes nem permite isso. Mas o seu joinha faz aquela pessoa falar assim, ó, tô aqui, te curto, tá? Precisando de qualquer coisa, estamos juntos. Que essa é a sensação de rede de apoio, né? Essa é a sensação de tribo que a gente foi perdendo ao longo do tempo, mas a gente foi ganhando de maneira virtual através das redes sociais. Na nossa geração, pessoas, principalmente mais jovens, usam as redes sociais como forma de interação social, pelo menos parcialmente, né? Tem uma parte que é pessoalmente, tem uma parte que é através de uma interação social um pouquinho mais profunda do que o Instagram, por exemplo, que é o WhatsApp, né? Mas que ainda assim não é o contato físico, e tem o Instagram, que é o que eu tô falando aqui, basicamente, que foi o que eu excluí, que eu fiquei 1 ano e 3 meses sem, e que eu voltei há 8 meses. Então, todo esse processo aí de quase 2 anos, né, que foi entre ficar sem e agora com, eu aprendi algumas coisas e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Basicamente, eu vejo que a crise com a rede social, quando você começa a entrar em crise em relação à rede social, muitas vezes a rede social excluir vai ser bom, porque vai te mostrar e ressignificar esse aspecto em específico, mas a crise com a rede social, ela quase nunca é sobre a rede social. A crise com a rede social é a pontinha do iceberg daquilo que você está vivendo. Então, muitas vezes é uma crise de repente está passando por um contexto onde você não gostaria de estar vivendo, seja de relacionamento, seja de família, seja de profissão. Então você está passando por uma crise muito grande na sua vida, onde você questiona o seu valor, você buscou tentar encontrar essa fonte de autovalorização fora, nas redes sociais, você não conseguiu e aí você começa a entrar em crise. Então excluir as redes sociais eu acho que é uma boa, mesmo que seja a pontinha do iceberg, porque ela te evita camuflar esse momento. Porque a rede social, ela acaba que ela tem o seu benefício, mas ela também pode ser uma camuflagem, porque você tem distrações ali. Não tô nem falando dos vídeos curtos, da linha do tempo, da vida dos outros, mas também da sua própria expressão, né? Que muitas vezes camufla aquilo que você está realmente buscando. Então, ficar sem as redes sociais, e eu até, assim, desativar, pode ser uma boa, mas eu acho que desativar tem grande chance de você mudar de ideia 1 mês e meio depois e falar, não, tá de boa, vou ativar de novo. Pra mim, funcionou excluir, deletar mesmo, deletei tudo, deletei foto, até porque eu queria começar uma nova fase, assim, da minha vida, uma nova pessoa mesmo, porque eu me transformei. E então eu excluí, no meu caso. O que me ajudou também, porque aí quando eu voltasse, eu ia ter que criar uma nova conta, refazer os meus laços, e eu não queria manter aqueles mesmos amigos que eu tinha naquela época, porque naquela época eu acabei aceitando gente que eu nem conhecia, sabe? Eu sou amigo do amigo, que é um amigo em comum, e eu não queria isso, né? Então eu acabei excluindo mesmo. O que me ajudou porque aí eu acho que reforçou a minha ideia de ficar sem e eu consegui ficar todo esse tempo sem, né? 1 ano e 3 meses aí, que é bastante tempo, pensando bem. E aí nesse tempo sem,
Depois que eu excluí, eu acho que uns 3 meses depois eu terminei um relacionamento. Então, para você ver a reviravolta que a minha vida deu, né? Porque eu excluí aquela coisa que estava me distraindo, que estava camuflando a crise que eu já estava vivendo, né? Eu passei a viver sozinha, né? Morar sozinha. Então, assim, uma fase de muita autodescoberta. Eu passei a interagir, ou melhor, a buscar dentro da minha profissão coisas extras, assim, estudos extras que me demandaram muito tempo, muita introspecção, e principalmente eu passei a alimentar e nutrir as minhas relações de uma forma diferente. Porque muitas vezes eu tinha a ilusão de que porque eu estava vendo fulano na rede social, ou porque eu estava postando algo e alguém curtia, que aquilo era nutrir uma relação. E aí, depois que eu excluí as redes sociais, eu entendi verdadeiramente o que é nutrir as relações, o que isso significa, né? Olhar o outro, enxergar o outro, ouvir o outro e, consequentemente, ser ouvida, ser enxergada, ser visto, né? Eu acho que é essa a palavra. Ser visto. Nós, seres humanos, temos a necessidade de sermos vistos. A rede social, ela facilita isso. Mas ela também confunde o que é nutrir de fato uma amizade, o que é de fato nutrir uma relação. Então parece que assim, nesse tempo sem, eu passei a perceber o que era realmente a nutrição e eu passei a direcionar a minha energia, que a gente sabe que na vida adulta essa energia que assim, eu assim vou fazer outro vídeo falando sobre isso assim, gente, porque eu acho que a vida adulta não deveria ser assim. Mas infelizmente eu ainda não encontrei um outro caminho, que é isso de você ter cada vez menos tempo para nutrir o que realmente aquece o coração, né? O afeto, o carinho, as amizades, os momentos de alegria na vida, né? Muitas vezes a gente acaba ocupando muito tempo tentando conquistar algo para garantir a nossa sobrevivência, mas porque eu não sou filha de milionários, né? Então, por isso, talvez se eu fosse, seria diferente, né? Mas como é a maioria de nós, né? Nós não somos filhos de milionários, então a gente acaba tendo que ocupar um certo tempo da nossa vida e também eu acho que um pouco também é da nossa ambição, né? Porque às vezes eu falo sobrevivência mesmo, eu acho que já estaria mais que garantido, né, Brenda? Mas a gente acaba colocando uma certa ambição, né? A gente começa a achar que... Gente, é um outro assunto que eu não vou falar aqui agora, mas a gente entra num estado, assim, e de achar que você não pode parar, e de achar que você tem que ser bem-sucedido de alguma forma, que isso vai consumindo, né? A gente vai consumindo a nossa alma, vai consumindo o nosso tempo, vai consumindo a nossa vida. Mas enfim, foi só um parênteses. Voltando, na vida adulta a gente acaba não tendo tanto tempo de se relacionar de fato, né? A gente acaba não tendo tanto tempo assim. Então a gente usa essa bengala aí das redes sociais para falar, tô aqui, beleza, conte comigo e tal. Mas é muito bonito e muito gostoso nutrir essas relações de outra forma, de uma forma mais profunda, que seja uma conversa no WhatsApp. Mas a conversa no WhatsApp ela é muito mais profunda do que só as curtidas e interações rápidas do Instagram, por exemplo. Então, por isso que nesse 1 ano e poucos, eu troquei muito mais mensagem no WhatsApp, né? E entendi verdadeiramente quem eram os meus, sabe? Essa sensação, nossa, essas pessoas são os meus, sabe? São aquelas pessoas, assim, que é uma conexão mais profunda mesmo, não tem como negar. Eu entendi isso, eu entendi onde tá a minha turma, sabe? E que, vou falar, estão tudo meio espalhadinho, assim, não é, né, aquele time, né? Igual se idealiza, não. Mas são pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito e que eu entendi quem são. São essas pessoas aqui. São poucas, mas que têm essa qualidade da profundidade. E aí pude nutrir essas relações. Pude entender o meu real valor. Entender mesmo assim, quem sou eu e onde está o meu valor. Apagar um pouco mesmo, assim, tipo, diminuir um pouco esse eguinho, sabe? Eu acho que, apagar não é a palavra certa, mas dar uma apagadinha no sentido assim, não é apagar, tipo, vou tirar meu ego, não é isso. Não é vou excluir meu ego, não é isso. Mas apagar no sentido de, não sou nenhum alecrim dourado, sabe? Eu sou só mais um ser humaninho aqui vivendo a vida, é só isso, eu tô vivendo a vida um dia após o outro e não sou nada especial, ao mesmo tempo que eu sou um ser único. Mas eu não sou nada especial, sabe? E se amar mesmo assim.
e se amar e se valorizar mesmo assim. Entender que você não precisa ser algo, nossa, especial, incrível, maravilhoso para ser amado. Você pode se amar, mesmo sendo um ser comum, bem mais uma pessoa no mundo. Então foi esse processo, sabe, de me apagar nesse sentido, apagar, deletar as minhas redes sociais, foi esse processo de apagar essa máscara de alguma forma, né? Isso que eu vendo, né? Isso que eu vendo de mim, essa minha imagem. E aí me relacionar um pouco mais perto de quem, sem tentar vender nada, né? Só quem eu sou ali. Porque todo mundo, em toda expressão, você tá vendendo algo ali de alguma forma, mas existem níveis, né? E eu acho que as redes sociais é um nível um pouquinho acima das redes como o WhatsApp, que é um pouquinho acima das redes como as interações pessoais mais próximas e mais íntimas. E aí depois você vai descobrindo que mesmo nas redes pessoais, né, quando a gente está se relacionando fisicamente, tem algumas pessoas que você vai vestir mais uma máscara, tem algumas pessoas que você vai tentar vender mais uma imagem, principalmente quando há algum conflito de interesses. E tem algumas pessoas que você não vai, nossa, que você vai estar nu de alma, você vai ser você 100%, porque não há uma relação mais livre de interesses, né? Eu acho isso muito bonito e é isso que eu tenho buscado, né? E não é buscado ter só relações livres de interesse, mas buscado diferenciar quais são as relações que têm um quê de interesse, quais são as relações que são puras e livres de interesse e valorizar muito as relações que são livres e puras de qualquer interesse. Essas relações são relações assim, do cardíaco mesmo, né, do coração. E as outras que têm qualquer interesse em uma determinada fase de vida, pode ser que em outra determinada fase de vida não se tenha nenhum interesse nessa relação, e aí se possa construir uma relação mais pura, mais sem máscaras, mais tudo. Mas outros momentos tem, sim, uma máscara, sim, porque tem sim um conflitinho de interesse, sim, e aí vai fazer o quê? É aceitar, né? Então eu acho que a palavra que mais bem descreve esse momento de ressignificar as redes sociais que eu estou vivendo há 8 meses e eu estou bem feliz com a forma como eu estou lidando com as redes sociais, é a aceitação. A aceitação. Porque eu aceitei quem eu sou, primeira coisa. Eu aceitei quem é o meu valor, nem mais nem menos, sabe? Não é alecrim dourado, não é mais que ninguém, é só mais uma, assim, só mais um ser humaninho ali, vivendo a vida, tentando não sofrer muito, buscando momentos de felicidade, nem um pouquinho mais espiritualizado, nem um pouquinho menos, só eu, só uma pessoa, mas também nem abaixo, nem um pouquinho abaixo, ai, sou uma coitada, sou uma nada, só mais uma, só. Então essa aceitação, assim, ela te coloca num lugar de humildade que é um tanto quanto libertadora também, porque você para de tentar suprir as expectativas das pessoas, né? Claro que vão ter momentos da vida em que você vai estar lidando com pessoas que vão te admirar muito e você vai sentir um pouquinho mais. E vão ter momentos também que você vai lidar com muitas negativas e muitos momentos onde você vai ser testado e você vai se sentir um pouquinho menos. Tá tudo bem, faz parte. Mas ter esse processo onde você apaga essa distorção e só é você, sem nenhum tipo de comparação, é um momento muito importante na vida, pelo menos foi na minha. E aí esse retorno, a partir desse lugar de mais aceitação de quem eu sou, tá fazendo com que a minha relação com as redes sociais hoje seja muito mais leve. É simples assim, porque eu aceitei que a rede social, ela é sim um lugar onde existe um algoritmo feito para te viciar, isso é um fato, não adianta negar, só que esse algoritmo tá também no YouTube. Então, no tempo que eu fiquei sem a rede social, eu lidava com esse mesmo algoritmo, né, que é um pouco diferente, claro. O YouTube com o Instagram é bem diferente, o conteúdo e a forma e tal, mas assim, se você tá com uma mente que tá buscando prazer rápido, dopamina rápida, você vai buscar no YouTube, você vai buscar no Instagram, você vai buscar no doce, você vai buscar onde você quiser, mas você vai buscar. Então eu vi que não é uma questão de ativar ou desativar o Instagram que vai te fazer se tornar uma pessoa mais disciplinada, que vai perder menos tempo, não é. Esse é um ponto importante se lembrar. Então, como esse não era o meu ponto principal, me ajudou muito a aceitar que apesar dos malefícios do Instagram, o Instagram
ele tem essa coisa de sustentar, mesmo que num campo virtual, mas que é real. É virtual, mas é real, porque tá ali, são pessoas reais interagindo neste campo virtual. E nesse campo virtual, ele sustenta uma memória, que é uma memória uma memória física, e que agora manifesta-se de forma virtual, então não é mais só uma memória, né, porque é uma realidade acontecendo aqui e agora, da tribo. A sensação de tribo, a nossa velha sensação de tribo, que não é dessa geração nem das últimas, né, que vem de muitas gerações anteriores, mas um dia vivemos como tribo. Um dia vivemos de uma forma onde um sabia o que o outro estava fazendo, um via o que o outro estava fazendo. E aí, hoje, a gente tem isso, né? Uma forma de um ver o que o outro está fazendo. E assim como na tribo, onde às vezes você queria ser admirado, às vezes você só queria ser visto, às vezes você só queria ser pertencido, às vezes você só queria ver. Você não queria ser visto, mas queria ver. Às vezes você só queria dar um tchau, só queria dar um bom dia. É a mesma coisa. Isso aí tem a rede social, que é isso, né? Só que a rede social, ela te dá arma de manipular mais, né? A sua imagem. Não que fisicamente, pessoalmente, você também não possa fazer isso, com certeza pode, né, gente? Quantas máscaras a gente não pode vestir pessoalmente, quantos sorrisos a gente não pode dar sem querer dar, quantas falas a gente não pode falar sem querer falar. Então, assim, isso, na verdade, de toda forma, né, há como fazer isso. E a rede social, né, é claro, vai ter isso, às vezes numa lente de aumento um pouco maior, mas vai ter. E aí a aceitação, ela vem também disso, sabe? De você entender que, peraí, agora eu tô postando porque eu quero construir uma imagem X, mas aí é uma consequência sua, que você vai ter que lidar. Porque se você posta algo com uma imagem sua, que é muito diferente de quem você realmente é, você vai atrair pessoas que são interessadas e que gostam da sua imagem, não de quem você é. Mas assim, antes eu tinha uma mentalidade de ser eu significa que eu tinha que ser eu quando eu tava bem, ser eu quando eu tava mal. E eu entendi que, gente, todo mundo que tá na rede social sabe que as pessoas só postam, as pessoas não vão postar tudo. Então, assim, a gente não precisa, ninguém tá muito ingênuo nessa rede social. Ninguém, e quem tá, vai precisar tirar essa ingenuidade, né? De entender que ali não é para isso mesmo, assim, as pessoas vão postar reflexões, às vezes muito profundas, às vezes políticas, e às vezes sim, vai expressar um momento de não tão bem e vai falar sobre isso, e que bom, né, que estamos humanizando cada vez mais, mas também tirar essa ingenuidade, né, e aceitar que essa rede social é isso. Mas eu, por exemplo, não gosto muito, e não vou fazer muito isso, não tenho feito muito isso, que é, por exemplo, ficar tentando construir uma imagem diferente do que eu sou. Então, nem um pouco mais espiritualizada do que eu sou, nem um pouco mais bonita do que eu sou, nem um pouco mais inteligente do que eu sou, só o que eu sou mesmo, tá bom? Só o que eu sou mesmo. E o que eu sou mesmo, sim, às vezes o que eu sou mesmo vem com o que eu sou mesmo não é uma pessoa que vai querer postar uma foto descabelada. Porque o que eu sou mesmo é assim. Então faz parte. Então postar o que você é mesmo não é se forçar a fazer algo que você não queria fazer, porque isso não é ser você mesmo. Ser você, às vezes, para alguém ser ela mesma, ela vai ter que sempre passar um batom vermelho, senão ela não vai estar sendo ela mesma. Aí alguém vai olhar de fora e falar assim: nossa, mas você não é você mesma, porque você posta só com batom vermelho. A pessoa, não, gente, para ela ser ela mesma, é ela, é da essência dela. Então é isso, sabe o que eu quero dizer? Essa aceitação de entender assim, que é a minha essência, sabe? A minha essência é isso. Eu vou fazer o quê? Você está tentando ser, não estou tentando ser nada. Até o tentar ser sou eu. A Brenda tenta ser. E aí eu aceito que a Brenda tenta ser, então isso faz parte de mim. Vocês entendem o ponto onde eu tô querendo chegar? Aceitação de quem eu sou, aceitação das minhas relações, de quais relações são mais superficiais, quais relações são mais profundas e são nutridas fora dessa tribo onde a gente dá joinhas, onde a gente fala bom dia, conte comigo, e é isso aí. Me admire, me veja, deixa eu te ver, e é isso. A gente está lidando ali com várias crianças interiores falando: mamãe, olha o que eu sei fazer. Estamos lidando muitas vezes sim com isso. Gente, olha só, eu sou amada. Olha só, agora eu tenho um relacionamento. Gente, olha só, eu tenho sucesso. Olha só, agora eu tenho emprego. Gente, olha só, eu viajo. Olha como eu viajo. Então nós somos essas crianças e todo mundo que está ali meio que aceita, né? Tudo porque a gente quer ser visto.
De novo, aceitação de que somos seres que queremos ser vistos. Aceitação de que somos seres que também queremos ver o outro. Aceitação de que essa rede muitas vezes não vai ser a mais profunda do mundo. E aceitação que também, às vezes, a gente precisa de essa superficialidade da rede de apoio, que não é superficialidade no mau sentido, mas assim, a vida adulta é muito corrida, mas assim, estamos juntos, galera, é isso. Bom, nessa minha nova rede social, eu também não fiquei adicionando um monte de gente só porque eu conheço. Eu mais deixei fluir assim mesmo, tanto que eu fiquei um tempão só com, sei lá, 30 amigos, aí aos pouquinhos, né? As pessoas estão mais próximas, acaba adicionando, segue de volta, essas coisas assim. Eu busquei, né, evitar, aceitar e seguir pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? Eu acho que no meu Instagram inteiro tem só 2 pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que é vínculo próximo de alguém muito próximo de alguém que eu conheço pessoalmente, ou um caso é esse, outro caso é de uma utilidade, assim, amigo virtual, mas com profundidade de conexão. E, enfim, fora isso, assim, aí agora eu tô com 100 e poucos amigos, mas assim, tudo muito nesse flow, sabe? Até agora eu tava muito assim, eu quero ali só as pessoas que eu confio, que eu gosto. Por quê? Não tem motivo nenhum para eu ter pessoas ali que eu não gosto, que eu não confio. Pra quê, né? Mas eu vejo que às vezes, né, se a gente fica só nessa de só as pessoas que eu confio, só as pessoas que eu amo, não sei o que e tal, você nunca vai estabelecer novas conexões. E as redes sociais, elas têm esse benefício também, né, que é igual esse amigo virtual que eu falei que eu tenho, é um amigo assim, nossa, tem tantas coisas em comum, é uma amizade livre de interesses também, mora super longe, tem relacionamento, enfim, não tem nenhum interesse, mas é uma pessoa assim que putz, tem uma super conexão, eu cresci tanto a partir dessa pessoa, sabe? Eu evoluí tanto no quesito ético e moral a partir do exemplo que essa pessoa que eu fiquei assim, eu pensei, se não fossem as redes sociais, eu não teria feito esse amigo, né? Se não fosse uma certa abertura. Então, eu tava muito assim nessa história de ficar fechada, tanto que eu não aceito muita gente no meu Instagram devido a essa ideia, né, de quero só as pessoas que eu conheço pessoalmente ou que tem um vínculo muito próximo. Mas recentemente eu decidi fazer uma lista de melhores amigos, né, que são essas pessoas, e não tô falando que é sempre, mas assim, tô me abrindo um pouco mais para pessoas que eu conheço pessoalmente, mas que talvez não tenham um vínculo tão próximo assim, que é só uma pessoa assim que, putz, eu conheço, estudei junto, nunca mais vi, mas estudei junto, legal, sabe? Tô começando a aceitar esse tipo de pessoa também, mas tudo muito aos poucos, né? E aí já vão completar aí 8 meses que eu voltei e posso dizer que de alguma forma voltou muito mais leve, voltou muito mais inteira, e eu acho que sinceramente isso não seria possível se eu não tivesse ficado esse 1 ano e 3 meses sem. Então, se você está pensando em excluir, em desativar a sua rede social, principalmente se você é uma pessoa que cresceu com rede social, eu apoio intensamente a sua decisão. Não vai ser fácil, vai ser um período de muito autoconhecimento, vai ser um período de você entender realmente o seu valor e o tamanho e a proporção das coisas. Se você está pensando em excluir o Instagram, se você está em crise com isso, é porque você está enxergando ele desse tamanhão e você desse tamanhinho. Você fica um tempo sem, você vai se enxergar desse tamanhão. E você vai ver que o Instagram é isso aqui, ó. Isso aqui, pequenininho. Não vai mais. Nada vai ter nenhum grande impacto em você. São relações reais. Essas relações reais, obviamente, afetam, né? Afetam a gente, mas nunca vai tomar a proporção. Você vai falar, mas é só uma rede social. Se eu quiser realmente saber, eu vou falar direto com a pessoa. É isso. Então, saber o tamanho das coisas. Pra gente aceitar quem a gente pra gente aceitar as coisas como elas são, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás e olhar com um pouco mais de distância. E às vezes é isso que o excluir permite que a gente faça. Abster-se de algo permite você ressignificar essa relação, para depois, pensa, uma relação muito intensa, aí você se abstém disso. Para quê? Para que você atinja um ponto intermediário, um ponto onde há temperança. É isso, minha gente. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais!